vamos falar da organização dos estados no que concerne aos entes federativos. Então nós temos a República Federativa do Brasil, a União, os estados federados, o Distrito Federal, os municípios e os territórios. Inicialmente, vamos falar da República Federativa do Brasil. É uma pessoa jurídica de direito externo e tem soberania. A República é soberana. União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Não possui soberania. Como o próprio nome diz, união é a união dos estados, do município, quer dizer, é a congregação desses entes federativos no entorno da República, e é autônoma, tal como todos os entes federativos, quais sejam os estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme estabelece o artigo 18 da nossa Carta Magna Pátria. Estados. Sua Constituição era elaborada pelo princípio da simetria. Tem que estar alinhada com os aspectos regimentais e de conteúdo da Constituição Federal. Para que seja elaborada, a Constituição Estadual precisa de 2/3 dos membros da Casa Legislativa respectiva e 2 turnos de votação. Cabe aqui uma pincelada no que concerne a formação de novos estados. Tem que haver, quando existir essa iniciativa, um plebiscito junto à população que tem interesse. Então, é a população daquele local, então não pode ser fora do local. Tem que respeitar o interesse daquela população. E, posteriormente, caso esse plebiscito seja, vamos dizer, aprovado, também é vinculado para a criação do novo Estado a aprovação de lei complementar pelo Congresso Nacional. Então aqui eu vou aproveitar para fazer uma revisão do processo legislativo de lei complementar, lei ordinária e emenda constitucional. Isso é um assunto que todo mundo confunde, que tem esses percentuais, não é? Então vamos lá. A lei complementar, ela está prevista em relação à sua instituição na própria Constituição Federal, no próprio texto formal da Constituição Federal. Ou seja, lá na Constituição fala, esse assunto será objeto de lei complementar. Então, o rol é taxativo, tem que estar expresso na Constituição Federal a previsão da existência de lei complementar. Em relação ao quórum e o processo legislativo para sua deliberação e votação, tem que haver maioria absoluta. Maioria absoluta. O que é a maioria absoluta? É a metade mais 1 do total de membros da Casa Legislativa. Então, por exemplo, no Senado são 81, então metade dá 40,5 senadores. Como não existe meio senador, arredonda-se para o inteiro posterior. Então seriam 41 senadores para aprovar a lei complementar. E na Câmara, da mesma forma, metade dos membros mais 1.
Então, para isso, precisa de um quórum também diferenciado, tem que estar presentes, né? Da mesma forma, metade mais um do total dos membros da casa. Por quê? É aprovado por maioria absoluta. Então, tem que existir também da mesma forma, para a instalação do quórum 41 e para aprovação 41, ou seja, tem que votar todos, no caso de 41 estiverem presentes no Senado. Então, por isso que quando o governo tem algum interesse de aprovar uma lei complementar, ele quer ter um quórum maior possível, porque é difícil. Então, o quórum para implantação, tanto para a lei complementar quanto para a lei ordinária, é de metade mais um. E para aprovação, no caso de lei complementar, também de metade mais um. Já de lei ordinária, não. É de maioria simples. É metade mais um dos presentes. Mas nós vamos ver abaixo, só para diferenciar. Aliás, essa é a única diferença que existe entre lei complementar no que concerne ao seu processo legislativo e lei ordinária. É exatamente o quórum para aprovação. Sendo que a lei complementar se vota nas duas casas em 2 turnos, muito análogo aí ao processo de emenda constitucional, apesar que o quórum para aprovação de emenda constitucional é 3/5 dos membros. Nós vamos ver abaixo. Então tem que gravar realmente o seguinte: lei complementar é maioria absoluta do total dos membros. Coloquei até uma vodka absolute aqui para lembrar desse termo, que é o diferencial. Então, em relação à legitimidade para propositura, está aqui no artigo 61 da Constituição, a legitimidade é do qualquer membro da Câmara, do Senado, ou seja, qualquer deputado ou senador, do Presidente da República, do Supremo, a tribunais superiores, do Procurador-Geral e aos cidadãos na forma dos casos previstos. Então, fechou aí lei complementar. Agora, continuando a pincelada na revisão, vamos falar do processo legislativo para leis ordinárias. Então, leis ordinárias, ela precisa também de instalação de um quórum, de no mínimo a maioria da casa, o quórum de instalação, porém é aprovado pela maioria simples dos presentes. Maioria simples, ou seja, tem 41, vamos supor que instalou com quórum mínimo no Senado, 41 senadores, né? Então vão aprovar aí com 21, né? Com 21, que é 41 dividido por 2, considera-se o arredondamento inteiro posterior. É apenas em um turno lei ordinária, isso também é diferente do processo para a lei complementar. Também cabe salientar, só para exaurir o tema em relação ao quórum, é o mesmo quórum também aplicado para a resolução e decreto legislativo, bem como para medida provisória. É o quórum também de maioria simples em relação aos presentes, não ao total da Casa Legislativa. Então, continuando a revisão do processo legislativo, vamos falar de emenda constitucional. Isso está ficando muito bom, não está? Desmistificando completamente esses percentuais. Então, a emenda constitucional, ela precisa ser votada em 2 turnos, nas 2 casas legislativas, por 3/5 dos membros. E salientando que a matéria constante de proposta de emenda, a vida prejudicada, não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Isso significa dizer, no mesmo ano de exercício.
Então, complementando, está aqui no artigo 60 da Constituição, a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Então, para propor a emenda de 1/3, emenda constitucional, legitimidade para propositura, 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados e Senado Federal. Presidente da República e de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação. Então, quer dizer, cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros, não é absoluto. Quer dizer, tem que ser metade dos presentes, considerando o quórum de instalação, também metade mais um, ou seja, um inteiro posterior, para poder apreciar a matéria. Então, o que quer dizer? Olha como que a emenda constitucional é limitada, hein? Ela tem uma exigência mais rígida para alterar o texto constitucional. É aquela blindagem do diploma da Carta Magna existente no nosso ordenamento jurídico. Fica muito clara a intenção do legislador nesse sentido. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, aliás, é uma questão que nós estamos vivenciando nesse momento. O quórum, que é 3/5, 2 turnos nas duas casas, e a emenda será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado. Quer dizer, não passa pela sanção presidencial, né? Salientando aqui as cláusulas pétreas, que todo mundo já sabe quais são elas, apenas para fazer uma revisão exauriente. É a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, aí as cláusulas pétreas. Essas disposições constitucionais tratam-se do núcleo duro da Constituição, não podem ser alteradas, apenas se for instalada uma Assembleia Constituinte, na qual aí muda a regra constitucional. Então, finalizando aqui a revisão do processo legislativo, vamos voltar então para o nosso foco, que seria também que o critério para formação dos novos estados, né, vale também para incorporação, desmembramento e subdivisão. Distrito Federal. O Distrito Federal, ele se situa em Brasília e imediações, né? Possui algumas competências apenas de estados e municípios, dentre elas cabe aqui destacar a Defensoria Pública e a competência exatamente para organizar e manter a Defensoria Pública. Ela não possui, quer dizer, o Distrito Federal não possui competência para organizar nem o Judiciário, nem a Polícia Militar e nem o Corpo de Bombeiros. Isso aí já é prerrogativa do Estado. O Distrito Federal possui lei orgânica, não possui Constituição, não há Constituição no Distrito Federal. Possui lei orgânica como se fosse um município, que é instalada pelo seu próprio poder legislativo em votação, a qual precisa ter a adesão de 2/3 dos membros da Câmara Legislativa em 2 turnos com hiato, com
interstício de 10 dias entre os 2 turnos de votação. Salientando que o Poder Legislativo do Distrito Federal tem 24 deputados distritais eleitos. Isso significa dizer que o caráter do Distrito Federal é híbrido, porque ele tem características tanto de um estado da federação quanto de um município. Ou seja, tem sua Câmara Legislativa, que é o Poder Legislativo Municipal, e a Assembleia Legislativa, que é o Poder Legislativo Estadual, que tem o chefe, que é o governador. É também uma pessoa jurídica de direito público interno, e é proibido que o Distrito Federal se divida em municípios. Isso está proibido constitucionalmente. Dando prosseguimento, vamos agora para os municípios. Os municípios, como sabido por todos os nobres operadores do direito, eles são regidos pela sua lei orgânica municipal, a qual é votada por 2/3 dos vereadores, que é a sua Câmara Legislativa, em 2 turnos de votação. Para a criação de novos municípios, é necessário lei complementar que estabelecerá prazo para a criação de novos municípios. Estudos de viabilidade, plebiscito da população afetada, da minha forma de Estado, e uma lei ordinária estadual referendando. Por fim, os territórios que são parte da União não são entes federados. Não são entes federados. Eles são como se fosse filhotes da União. Não são entes federados. São autarquias territoriais. Para criar-se novos territórios, precisa de lei complementar e regulamentação por lei ordinária. Ou seja, a criação é por lei complementar e a regulamentação por lei ordinária. Os territórios podem ser desmembrados em municípios, diferente lá do Distrito Federal. As contas, quem julga é o Congresso Nacional. Curiosidade, os territórios elegem 4 deputados federais quando existem. Hoje no Brasil não existe mais território. Não significa que não possam ser criados futuramente. Há a previsão constitucional nesse sentido. Então tá aí o deputado Tiririca 4 vezes, para não esquecer que o território elege 4 deputados federais. Falando aqui só para dar uma pincelada no tema, Fernando de Noronha não é território, já foi, né? Só que no corpo da Constituição de 88 ele foi abolido, tornou-se um distrito estadual do estado de Pernambuco. O território do Amapá e Roraima viraram estados, e o atual estado de Rondônia já era estado antes de 1982. Então trata-se aí até da própria história dos territórios, no aspecto aí da nossa república. Então é isso, foi finalizado esse vídeo, e atendendo aí a vários pedidos dos nossos assistentes aí, que estão diuturnamente aí nesse esforço salutar para conquistar aí ótimos cargos em concursos realmente maravilhosos, ou então simplesmente para se atualizarem no exercício da advocacia privada, ou então também aqueles que não são operadores do direito para conhecer o melhor do mundo jurídico, porque aliás o mundo jurídico ele é inerente a todas as pessoas, não é exclusividade dos operadores do direito. O ordenamento jurídico dita as regras, é a regra do jogo, e nada mais lógico que as pessoas conhecerem, pelo menos basicamente, dos seus direitos e deveres.